Bom dia, bom dia. Vamos ajustar isso aí para ter um momento juntos nessa manhã, você que deseja, né? Eu gostaria, amigo, tem algo de especial que eu quero compartilhar com você. Vou fazer só alguns ajustes aí, o nosso primeiro vídeo, né? Aqui no Face. E eu quero falar algo com vocês que está no meu coração a respeito daquilo que Deus tem falado com a gente, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Sabem, Deus é maravilhoso, Ele faz para nós algo de extraordinário todas as vezes. E quinta-feira passada, eu estava estudando para preparar a palavra para ministrar na igreja. E à tarde, quando eu li a Bíblia, quando eu pensava e pedia para o Espírito Santo me mostrar qual era a vontade dele para a igreja, qual era a palavra que ele queria que eu pudesse ministrar e compartilhar com os irmãos, eu confesso a vocês que apanhei muito. apanhei, porque diante da palavra de Deus, muitas vezes nós nos sentimos em falta. E a palavra de Deus é maravilhosa porque ela não nos bate para nos machucar. Ela bate na gente para que nós possamos ter uma oportunidade, né, de converter a nossa vida, de corrigir os nossos passos errados e de alguma forma ter a vida. Porque é para isso, sabe, que Jesus veio, para trazer a vida, para nos dar a vida. Eu acredito muito nisso, acredito que Deus quer nos dar vida, Deus quer encher a nossa existência, quer nos dar um sentido. E estudando essa palavra, meditando nisso, orando, pedindo para Deus, eu confesso a vocês que eu me senti muito em falta, muito mesmo. E não adianta nós somente sentirmos em falta. Eu tomei uma decisão quinta-feira mesmo, sabe? Tomei a decisão de aplicar aquilo que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração. E a partir daquele dia mudar a minha vida nessa área específica. Estou lendo o livro, inclusive quero aconselhá-lo para você, chama Segredos do Lugar Segredo. Né? Nos fala da importância da intimidade, da importância da consagração, do nosso momento com Deus, do nosso momento no qual nós somos restaurados, no qual nós somos impactados, avivados, fortalecidos. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, a mesma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e a mesma palavra que eu compartilhei com a igreja, com os meus irmãos, quinta-feira à noite. Eu brinquei com ele, eu falei, quando eu estava apanhando de Deus, eu falei, não é justo eu apanhar sozinho, não, tem que bater neles também. Eu gostaria que essa palavra nessa manhã chegasse ao seu coração e com esse recurso, né, com essa ferramenta do Face, do vídeo ao vivo, depois, se você achar oportuno, pode compartilhar ela, pode pedir para que Deus, através dela, possa abençoar a vida de outras pessoas também, porque essa é a coisa mais importante, você vai descobrir daqui a pouquinho. A palavra de Deus, no primeiro livro das Crônicas, né, nos fala de uma história muito interessante, que talvez, se você tem alguma familiaridade com a Bíblia, já escutou algumas vezes, já leu, já ouviu pregações, mas eu tenho a certeza que nessa manhã Deus quer falar com vocês de uma forma diferente. Primeiro Crônicas, no capítulo 13, vamos ler junto alguns versículos. Eu estou aqui no treino do Gabriel hoje, ele está treinando lá no campo, e aproveitei esse tempinho aí de sossego, de paz, para estar contigo, para, tenha certeza, abençoar a tua vida. A Bíblia diz assim, olha a palavra de Deus, em 1 Crônicas, capítulo 13,
que depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles e em sua cidade, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E já isso é extraordinário. Eu vou continuar lendo daqui a pouquinho. E já isso fala muito ao meu coração. Olha o que a Bíblia diz, que o povo de Deus, a arca de Deus era o sinal, era o símbolo da presença do Senhor. E Davi, que era o rei atual de Israel, ele falou: olha, vamos buscar essa arca, porque nós, que somos o povo de Deus, não nos importamos mais com ela. Nós que somos o povo de Deus esquecemos dessa importância, esquecemos desse algo fundamental, que é a presença de Deus no nosso meio, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o versículo 4 diz que toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazer de Kiriat-Jearim a arca de Deus. E versículo 7 diz assim, que Davi e todos os israelitas foram a Balá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, e a arca sobre qual é invocado o seu nome. A casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aió. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Olha que festa! Eles tinham conseguido algo que eles queriam. Eles queriam a presença de Deus, eles fizeram algo para tê-la. E havia alegria no meio deles, havia felicidade, porque eles estavam conseguindo fazer algo que eles queriam. Mas o versículo 9 diz algo de muito estranho. O versículo 9 diz assim: e quando chegaram à era de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu, por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. E Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá, e até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como eu vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. E a arca ficou na casa dele por 3 meses. E atenção nisso. E o Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. A presença de Deus na casa de Obed-edom abençoou a família dele e tudo o que ele possuía. Mas não foi assim com a vida do povo de Deus. A Bíblia diz que Uzá perdeu a vida nessa situação, nessa circunstância, e Davi, diz a palavra de Deus, temeu ao Senhor e se perguntou: como faço? Como posso fazer para trazer a presença de Deus na minha vida, na minha terra, no meio do meu povo? Entenda nessa manhã como é importante manter a fome pela presença de Deus, buscando mais intimidade, atraindo a sua glória. É isso que eu quero compartilhar com você, dessa importância, desse princípio maravilhoso, sabe, de ter fome. Eu falo sempre com a minha igreja que o melhor tempero da comida, eu sou cozinheiro, sou formado em cozinha, mas não há melhor tempero para uma comida boa do que a fome. Aquele que tem fome acha bom a comida. Aquele que tem fome come com gosto. Aquele que tem fome, ele se satisfaz, ele se alegra diante de uma alimentação.
E é isso que eu gostaria que você pudesse experimentar, uma fome pela presença de Deus, uma fome real, uma fome verdadeira, uma fome que nos mostra ou nos leva a buscar mais de Deus. E versículo 12, no texto que nós lemos, fala assim, olha, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como trarei a mim a arca? Esse era o temor de Davi, essa era a preocupação dele. Ele queria que a presença de Deus estivesse no meio do povo, porque ele sabia que já há muito tempo, apesar de ser o povo de Deus, eles não estavam desfrutando disso. E há outro versículo lá, no livro dos Atos dos Apóstolos, que diz assim, Atos 15, versículo 16, cumprida estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-ei. A vontade de Deus, portanto, meus amados, é aquele de restaurar o tabernáculo de Davi. Sabem, me chama muita atenção esse versículo. Por que o tabernáculo de Davi? Por que não Deus não tem desejo de restaurar outras coisas? Por que logo o tabernáculo de Davi? No Velho Testamento mesmo existem construções, várias construções extraordinárias, esplêndidas. Sabe, o tabernáculo de Moisés, por exemplo, foi a primeira construção sagrada dos hebreus. E ela foi designada, ou melhor, ela foi direcionada pelo próprio Deus, que instruiu Moisés como fazer o tabernáculo. Ele falou certinho para Moisés, Moisés faz assim, assim e assim. No entanto, nós não vemos Deus, aqui na palavra de Deus, em algum lugar desejar restaurar o tabernáculo de Moisés. E da mesma forma, sabemos que Moisés, por exemplo, o filho de Davi, ele edificou o templo. O maravilhoso, o grandioso, o espetacular templo de Salomão. O templo nada era, na verdade, do que o tabernáculo com dimensões ainda mais extraordinárias. Era uma das maravilhas do mundo. O mundo inteiro ia até Jerusalém para admirar esta beleza. Mas, apesar disso ser tão grandioso, nós vemos no Novo Testamento Jesus dizer que daquele templo grande, bonito, maravilhoso, não ficaria pedra sobre pedra. Mas Jesus, ele expressou um desejo. Eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Por qual motivo? Eu me perguntei isso, por qual motivo, Senhor? É o tabernáculo de Davi que Deus deseja restaurar. O motivo é muito simples, porque este motivo é fruto de uma paixão. Esse tabernáculo é fruto de um desejo, de uma ânsia genuína pela presença de Deus. E aqui que Deus chamou muito a minha atenção. Sabe, o tabernáculo de Davi não foi o produto de um ritual ou de uma orientação explícita de Deus. É isso que torna mais extraordinário. Deus não disse para Davi, olha Davi, você tem que fazer um tabernáculo novo, eu vou te dar um modelo. Não. Davi, de alguma maneira que a gente não consegue entender, ele conseguiu entender aquilo que estava no coração de Deus. Deus desejava ter intimidade com Davi. E sabe por que Deus chamou a minha atenção? É porque muitas vezes nós nos preocupamos em cumprir obrigações. Como igreja, nós temos um hábito, nós temos um costume, toda semana, já há 2 anos, nós jejuamos. Toda semana, já há 2 anos, nós fazemos um propósito e toda semana é algo de diferente. Uma semana nós tiramos o açúcar, uma semana nós tiramos a televisão, uma semana nós tiramos a internet, uma semana nós tiramos arroz e feijão, uma semana nós eliminamos a carne, uma semana, isso talvez o mais difícil, nós eliminamos o café. Oh, que dor, né, do povo quando a gente fala, olha, essa semana faça o esforço, não tome café. Para que nós fazemos isso? Para nos mostrar e para mostrar a Deus que nós podemos abrir mão de tudo, a menos do que a presença de Deus.
que nada é mais importante para a gente do que a presença de Deus. E nós falamos, Senhor, eu consigo ficar sem carne essa semana, mas eu não consigo ficar sem Ti. Senhor, eu consigo ficar sem celular essa semana, mas eu não consigo ficar sem Ti. Senhor, eu consigo ficar sem café essa semana, sem chocolate, mas não consigo ficar sem Ti. Às vezes nem isso nós conseguimos, né? Mas o que Deus cobrou a minha vida é que muitas vezes nós fazemos sim, né? Mas nós fazemos por obrigação. Nós fazemos porque a igreja determina, nós fazemos porque a religião determina, nós fazemos porque o padre determina, nós fazemos porque o pastor determina. E disso Deus se agrada, Deus se agrada da obediência, Deus se agrada do sacrifício, apesar que a Bíblia diz, né, que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas, na verdade, a vontade de Deus é que nós possamos aprender a viver uma vida espontânea na presença de Deus. É isso que agradou ao Senhor. Que Davi ele não fez algo porque Deus mandou fazer. Davi ele não fez algo porque ele pediu de fazer. Davi fez algo porque nasceu no coração dele o desejo de buscar o Senhor. Davi fez algo porque nasceu no coração dele o desejo de ter intimidade com Deus. E sabe, no trecho que nós lemos aqui de 1 Crônicas, no início desse capítulo, Davi nos mostra que mesmo ele tendo vontade de trazer a arca de Deus para a vida dele, mesmo ele tendo vontade de trazer a presença de Deus, mesmo ele querendo trazer a glória de Deus para a vida dele, isso não é tão simples, né? Isso não é tão fácil como a gente acha, e mais difícil ainda do que atrair a presença de Deus, do que trazer a presença de Deus para nós e mantê-la conosco. E disso que eu quero conversar com você nessa manhã, nesse momento. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas eu tenho a certeza que da mesma forma que Deus falou comigo, Ele vai falar com você. Sabe, se a glória de Deus estiver no nosso meio, ela vai atrair as pessoas. Mas se a luz não está entre nós, nada vai acontecer. Se a glória de Deus está entre nós, nós vamos ser impactados, transformados, libertos de verdade. Nós não vamos viver uma rotina, nós não vamos viver uma religião. Nós vamos viver o poder que vem do alto, a glória de Deus, Ele é a presença de Deus, Ele é o poder de Deus. E a Bíblia diz que o poder de Deus é extraordinário para nos libertar. O poder de Deus é extraordinário para nos curar. O poder de Deus é extraordinário para fazer maravilha na nossa vida. E sabe, o texto fala que nos dias de Saul, o povo não se valeu da arca, o que nos fala de ficar experiente, independente de Deus, achando que ele poderia fazer sozinho. E quantas vezes, amados, esta é a nossa situação. Somos o povo de Deus, falamos de Deus, nos dizemos que somos cristãos, temos Bíblias bonitas, aqui todas coloridas, todas marcadas, todas grifadas, conhecemos versículos, somos o povo de Deus. Mas muitas vezes não nos valemos da presença de Deus na nossa vida, não nos valemos, precisamos ser igual a Moisés. Moisés um dia falou com Deus, Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me deixe sair deste lugar. Não adianta viver a minha vida sem o Senhor. Precisamos começar de novo. Precisamos, diante dessa palavra, começar de novo. Sabe, precisamos como igreja, precisamos como vida, como pessoas, voltar à nossa paixão original. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Repito, diante dessa palavra eu precisei corrigir muitas coisas. Diante dessa palavra eu precisei parar de fazer muitas coisas que estava fazendo, que não adiantava. E precisei voltar aos meus joelhos. Precisei me esforçar. Precisei criar uma rotina para me organizar e orar todos os dias. Acordo, eu oro às 6 horas da manhã para ter um tempo com Deus no lugar segredo, para criar esse ambiente, como iremos ver daqui a pouquinho. O que eu quero falar com vocês é que tem muito mais de Deus para a nossa vida. Tem muito mais de Deus e às vezes nós não sabemos disso e nós nos contentamos de viver com um pouquinho. E quem sabe por quê? Às vezes eu penso que isso é loucura. Será que nós temos medo de esgotar a Deus?
Será que nós temos medo de esgotar o poder de Deus, de esgotar o amor de Deus? Será que nós temos este medo? E sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus não tem limite, tem muito mais de Deus para a tua vida. O Senhor é como um oceano e nós somos como conta-gotas na beira da praia. Não tem jeito, não tem jeito de esgotar o poder de Deus, não tem jeito de você esgotar a graça de Deus. Mergulhe nesse oceano, mergulhe nessa graça, mergulhe nesse poder, porque tem mais de Deus na tua vida. E eu vou aprender algumas lições nessa manhã. Eu vou aprender alguns princípios nessa manhã. Porque eu sempre falo, sabe, muito de nós tem vontade de ser abençoados. Isso é maravilhoso. Mas Deus não abençoa vontades. Deus abençoa princípios. E nós temos que caminhar por princípios. Nós temos que traçar princípios para que as nossas vidas sejam abençoadas. Quais princípios eu entendo aqui? O primeiro, e acima de tudo, que a intimidade com Deus, ela traz a bênção na minha vida, mas o inverso não ocorre. Eu vou explicar isso. Vou repetir. A intimidade traz a bênção, mas o inverso não ocorre. Davi, ele era rei de Israel. Davi, ele já tinha tudo o que ele poderia desejar. Davi já era um valente guerreiro, Davi já era um poderoso rei, Davi já tinha mulheres, já tinha bens, já tinha tesouro, e ele não estava preocupado em buscar a bênção de Deus. Ele não queria ter mais ouro em Jerusalém, ele não queria ter mais casas, ele não queria ter mais vitórias em guerra. Em lugar algum nesse texto que nós lemos, Davi procura buscar a arca com essa motivação. Todavia, havia um clamor no coração dele sobre como ele iria trazer a arca de Deus. Havia uma preocupação, um temor. O tabernáculo, ele precisava ficar de novo em Jerusalém. Ele se perguntou, olha, como eu faço para trazer essa presença de Deus? Eu tiro essa presença de Deus aqui perto de mim. Davi não queria prosperidade, Davi queria a bênção de Deus. Busque a Deus, meu amado. Busque a Deus, minha amada, porque a arca de Deus, ponha a arca de Deus no seu trabalho, ela vai trazer a bênção. Ponha a presença de Deus no seu casamento e você vai ser abençoado. Ponha a bênção de Deus na sua empresa e você vai ser próspero. Busque a intimidade de Deus, busque a intimidade com o Todo-Poderoso, porque quando você toca o céu, a terra vai ser abalada. Quando você consegue tocar o céu com a tua intimidade com Deus, você vai ser abalado. A terra no seu redor vai ser abalada. Lembra, por exemplo, daquilo que acontecia com Paulo e Silas, quando eles, sedentos por algo, quando eles, depois de ter apanhado muito por causa de Deus, numa prisão, num calabouço, eles começaram a adorar o Senhor. Eles começaram a buscar a intimidade com Deus. Eles começaram a buscar a face de Deus. A Bíblia diz que aquela adoração, aquela presença da intimidade tocou o céu e a terra foi abalada. É isso que Deus quer provocar na tua vida, isso que Deus quer provocar no teu casamento, na tua empresa, na tua casa, no teu trabalho. Ele quer abalar todas as coisas. Deus é maravilhoso, mas busque a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela traz bênção na tua vida, mas nenhuma bênção traz a presença de Deus. Bem pelo contrário. Conheço muita gente que por causa das bênçãos de Deus se afastou dele. Conheço muita gente que por causa da prosperidade, dos bens, de um milagre, de coisas boas que Deus deu para eles, se afastaram de Deus. Não faça isso. Busque nesta manhã a presença de Deus. Quando você toca em Deus, você toca nas bênçãos dele, porque a Bíblia diz que todas as bênçãos estão em Jesus Cristo. Aquela arca, outra coisa não era que o símbolo da presença manifesta do Senhor no meio do povo. Sabe, Deus é onipresente.
a presença de Deus, ela está em todo lugar. Deus está aqui neste lugar. Eu estou falando aqui no meu carro. Esse, na verdade, é o meu lugar segredo. É um dos meus lugares segredos, onde eu entro, às vezes, sozinho e sinto a presença de Deus nesse lugar. E Deus fala comigo. E sabe, agora, o lugar onde você está, Deus está lá. Deus está no seu lugar, na sua casa. Deus está lá fora. Mas deixa eu te falar, Deus está também num prostíbulo. Deus está também numa cadeia. Deus está no lugar onde alguém está cometendo o pior dos pecados. A onipresença de Deus, ela está em todo o lugar. Mas será que isso é tudo? Será que isso é aquilo que Deus tem para a gente? Sabe, Deus não quer simplesmente que nós vivamos uma vida na onipresença dEle. Deus quer que a presença dEle seja manifesta na nossa vida. Deus quer que a presença dEle seja algo de pesado na nossa vida. Essa é a glória de Deus. Sabe, uma nuvem densa, onde nós possamos sentir essa presença, onde nós possamos sentir essa glória derramada sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós temos que estar dispostos a pagar um preço para isso. Não é barato ter a glória de Deus na nossa vida, não é para todo mundo. Sabe, precisamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Isso às vezes implica o esforço. Isso às vezes implica uma mudança, uma transformação. A Bíblia nos diz, e nós lemos isso, que Davi procurou fazer do jeito dele. E do jeito dele não dá certo. Do nosso jeito não dá certo. É do jeito de Deus. Eu tenho que buscar a glória de Deus do jeito dele. E se eu busco do jeito dele, é certeza que eu serei abençoado. Se eu busco do jeito dele, é certeza que ele vai me retribuir. Porque Deus quer retribuir aqueles que o buscam. Mas nós temos que alinhar a nossa vida, aquela que é a vontade de Deus e não o contrário. O céu não se alinha à terra, mas a terra tem que se alinhar ao céu. Eu tenho que dizer, Pai Nosso, me ajuda a fazer a Tua vontade, não a minha vontade. Porque às vezes a minha vontade parece boa, de Davi parecia boa, trazer a arca de Deus, mas do jeito errado. E do jeito errado não dá. Da minha maneira não dá. E parece que até está dando certo. A Bíblia diz, nós lemos pouco antes, que estava em festa, porque Davi dançava diante do povo, mas algo de ruim aconteceu. Aquilo que era vida se transformou em luto. E às vezes, isso acontece com a gente. Parece que estamos fazendo bem, mas não, porque é do nosso jeito. Sabe, a glória de Deus, ela não é instantânea. A manifestação do poder de Deus verdadeiro, ele nos pede sacrifício. A Bíblia diz que Davi teve que fazer algo que nunca ninguém tinha feito. Andar por vários quilômetros. A Bíblia nós lemos aqui, né, dizendo, olha, pega essa arca, coloca nos ombros. A arca era pesada. Era um móvel de madeira, né, de 1 metro por 1,5 metros, cheia de ouro, pesada no ombro de levitas, e a cada 7 passos, né, a cada 6 passos, eles tinham que parar e matar um animal, fazer um sacrifício. E isso cansava, imagina, por vários quilômetros fazendo isso. E nós queremos fazer logo. Senhor, vem logo. Senhor, traz logo essa presença. Senhor, resolve logo o meu problema. Senhor, já estou aqui há 5 minutos, eu quero sentir algo diferente. Isso é calafrio, meu amado. Algo diferente é calafrio, é emoção. Deus não quer que você viva de emoção, porque a emoção não transforma, o calafrio não transforma. Mas a presença de Deus, ela modifica a minha vida. A Bíblia diz que a arca de Deus ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e aquela casa, aquela família foi transformada, abençoada literalmente. É isso que Deus quer. Sabe, Deus não se manifesta para quem é passivo, indisposto, preguiçoso. Temos que suar a camisa. A Bíblia diz que Davi, mesmo sendo rei, ele estava lá diante da arca, pulando, dançando, orando, glorificando, dizendo, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero me esforçar ao máximo para trazer a presença de Deus para a minha casa, para a minha vida. É isso que eu quero. Precisamos preparar o ambiente.
para que a presença de Deus seja manifesta. Deus não age em qualquer ambiente. Deus está em qualquer ambiente. Nesse momento, Deus está na tua vida, na tua casa, no lugar onde você está. Mas Deus não age, não é automático. Se nós queremos que Deus faça, deve haver um ambiente. E o ambiente somos nós que temos que prepará-lo. Até quando nós damos o culto, a nossa disposição, o nosso coração tem que ser diferente. Nós não temos que ir lá de qualquer jeito. Às vezes nós corremos, chegamos atrasados e esperamos que Deus faça algo. Não. Temos que desejar, ansiar, ter fome, como Davi tinha, por essa presença. O salmista dizia um dia: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Outra versão que diz assim: o Senhor se assenta no trono de louvores. Você quer uma presença manifesta de Deus na tua vida? Você tem que ter uma vida de adorador. Você tem que ter uma vida, meu amado, que louva o Senhor. E quando você o louva, ele fica entronizado na tua vida. E onde Deus é entronizado, a presença dele é manifesta poderosamente. Ele procura um lugar capaz de sustentar o peso da sua presença. Que a tua vida seja esse lugar. Que a tua vida seja o lugar no qual a glória de Deus ela fica livre para ser manifesta. Quanto de nós podem dizer hoje: eu sou este lugar. Eu sou o lugar onde a glória de Deus pode ser manifesta. Eu sou o lugar onde a glória de Deus pode ser expressada. Para que isso aconteça, meu amado, há necessidade de um compromisso, de uma disposição para guardar o ambiente apropriado, voltar para o Senhor com fome e sede de Deus, com mais intensidade dessa fome. Entende agora? Porque eu falei no começo que eu não quero uma igreja que faça por obrigação. Porque você fazer por obrigação pode te fazer bem, mas até que ponto? Até que ponto você cumprir a tua obrigação religiosa é boa? Não é ruim você orar todo dia, mas é ruim orar todo dia se você faz isso porque o pastor te pediu de fazer isso. É ruim você orar todo dia se no teu cronograma tem uma oração de 10 minutos, de meia hora por dia. Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi. Ou seja, Deus quer uma motivação espontânea, uma motivação levada por paixão, um desejo ardente de buscar a presença de Deus. Há muitos que são indiferentes, passivos, sem desejos pelas coisas de Deus, sem anseio pelas coisas de Deus. E como Deus pode agir e no ambiente desse? Hoje, muitas coisas têm substituído esse desejo da presença de Deus. Estamos preocupados com muitas coisas, assim como Marta, lembra? Marta, Marta, muitos são os teus afazeres. Talvez a tua preocupação hoje é crescer na vida, é trabalhar muito e dar uma dignidade para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa. E ter uma casa boa, e ter um trabalho bom, e ter um carro bom, e ter muito dinheiro. Nada disso é ruim, nada disso. Isso é promessa de Deus. Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que quer derramar bênção. Deus é o Deus do ouro e da prata. Mas, meu amado, a coisa mais importante, a coisa que eu mais desejo é ter intimidade com Deus. É ter intimidade com Ele. Eu preciso nessa manhã rasgar o meu coração. Eu preciso nessa manhã rasgar a minha alma diante de Deus. Eu preciso nessa manhã me humilhar diante dEle, porque é isso que Ele quer. Ele quer me dar mais, mas eu preciso me entregar mais.
Eu preciso fazer igual aquele cego, aquele Bartimeu, lembra? Todo mundo ficava, Bartimeu, se contenha. Bartimeu, mantenha a dignidade. Bartimeu, não grite. Mas Bartimeu sabia que aquela era a chance dele. Jesus estava passando, ele não poderia deixar Jesus passar. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha vida. Será que você está disposto a gritar, a se humilhar? Ou você está olhando agora em volta de você, dizendo, aí, o que os outros vão pensar de mim? Os outros vão pensar que eu sou louco? Os outros vão pensar, algum até que falou algum dia, né? Não precisa gritar, Deus não é surdo, é verdade, Deus não é surdo. Mas eu às vezes grito porque há clamor na minha alma. Eu quero aquilo ardentemente, eu quero aquilo como prioridade. Eu não quero a glória de Deus passar. Eu não quero que a glória de Deus passe na minha vida e eu não receba ela. Eu quero a glória de Deus. Que você possa desejar nisso nessa manhã. Que você possa dizer com toda a tua força, com toda a tua alma, Jesus, filho de Davi, eu quero a tua presença na minha vida, porque a tua presença me restaura, a tua presença me liberta, a tua presença me cura, a tua presença me lava, a tua presença me limpa, a tua presença me enche, a tua presença me traz alegria, a tua presença muda a minha vida, a tua presença muda a minha casa, a tua presença muda a minha alma, a tua presença muda o meu coração, a tua presença muda o meu dia, a tua presença faz a diferença. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Você quer? Por muito tempo, como povo de Deus, temos vivido sem a arca do Senhor. Por muito tempo, apesar de sermos o povo de Deus, temos vivido sem essa presença manifesta da glória de Deus. Que nessa manhã, que nesse dia, que nessa noite, o vídeo vai ser reproduzido, eu creio, em vários momentos, você possa dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu não quero viver uma religião. Senhor, eu não quero viver uma obrigação. Senhor, eu não quero viver algo por rotina. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua presença no meu coração. Eu quero, Pai, viver algo diferente. Eu gostaria que você tenha nesse momento um momento de intimidade com Deus. Eu quero colocar o louvor e te convidar a entrar nessa presença, a buscar essa presença, a dizer, Senhor, eu quero essa presença na minha vida. Entra naquilo que Deus tem para você. É bom estar na presença de Deus. Oh, é maravilhoso. Eu vou abrir o meu coração. Abra o teu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. É bom, é lindo. Oh, é lindo estar na presença de Deus. Mergulhe nessa presença nesse momento. Se entregue. Se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi na tua vida. Deus quer restaurar uma paixão. Aleluia, Jesus. Sinta a presença de Deus nesse momento. Sinta
Sinta a presença do teu amado. Ele te restaura, Ele te conforta, Ele traz alegria. Sinta o cheiro do amado. Oh, Ele está neste lugar, Ele está no lugar onde você se encontra. Sinta Ele, sinta Ele, Ele te liberta agora. Ele te cura, oh, que maravilha! Oh, Ele está contigo! Ele está com você! Que maravilha! Ele está com você! Oh! Está com você. Sinta a presença de Deus. Deixe Ele entrar. Deixe Ele entrar. Deixe Ele entrar. Deixe Ele entrar. Tenha fome dessa presença. Tenha fome da presença de Deus, porque ela vai fazer a diferença na tua vida. Que Deus abençoe e espero que da mesma forma que Deus impactou meu coração através dessa palavra, Ele possa impactar a tua vida. Senhor, abençoa essa pessoa que está escutando essa mensagem. Senhor, eu profetizo sobre a vida dela um tempo novo, um tempo no qual a fome por ti será aumentada e a tua presença será achada e a tua presença será conservada. Sim, Senhor, uma presença manifesta, uma presença poderosa. Abençoa-nos em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero de ter sido bênção para o teu coração. Até a próxima. Deus abençoe. Vai acabar de escutar essa música aí. Está na presença de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Abra o seu coração. Tchau.